Olá, oitavo ano, a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício número 7, tá? Então, pegue essa atividade lá. Para vocês responderem a primeira questão, vocês tinham que primeiro olhar essa tabela, tá? Que mostra aí os anos e do lado, na coluna do lado direito, observa a quantidade de ouro extraído. E aí, a letra A pergunta qual foi o período de grande apogeu dessa extração. Foi justamente como a gente pode observar, a partir dos anos de 1735, né, a gente pode observar bem aqui logo, até 1744, a gente observa que esse ouro aqui, ó, teve um grande apogeu. A partir disso aí, aconteceu o quê? Um declínio, que é justamente o que pergunta na letra B. A letra C pede para você relacionar o que a gente observa, essa tabela nos mostra com a cobrança de impostos. A gente observa que, mesmo tendo uma diminuição da extração do ouro, né, da arrecadação desse ouro, a coroa portuguesa ela não diminuiu, né, os impostos, pelo contrário, ela acabou pressionando muito mais esse grupo aí por conta, né, do acúmulo das dívidas que estava acontecendo. A letra D pede para você falar, né, aponte uma diferença observada na extração do ouro na primeira metade do século XVIII para a segunda metade. A gente observa aí nesse mapa que logo na primeira metade aqui desse século, a gente observa que o ouro ele teve um crescimento, né? Uma crescente. Depois disso, há o quê? Uma queda brusca em relação a essa extração, arrecadação do ouro. A segunda questão pede para você falar por que o Tiradentes é conhecido como mártir da independência. Porque, ele foi um dos participantes, foi um dos líderes e foi o que morreu, né, por conta desse movimento, por conta dessa revolução que nem chegou de fato a acontecer. Então, assim, pelo fato de ele ter perdido, na verdade, a vida dele, né, pela liberdade, ele foi considerado mártir e mais tarde ele é usado ali, né, como um símbolo para na época da instalação, da proclamação da República no Brasil. Terceira questão pede para você falar qual dessas revoltas aqui, conjurações entre a mineira e a baiana, qual teve um caráter popular. A gente sabe que a conjuração baiana teve caráter popular, já a conjuração mineira teve a participação de quem? Da elite. Quais as diferenças e semelhanças entre a conjuração mineira e a baiana? A semelhança porque ambas estavam, de uma certa forma, lutando aí, né, contra o domínio da coroa portuguesa, buscavam também a independência do Brasil, a proclamação de uma república, mas a diferença está justamente nos objetivos, nos participantes também. Enquanto a baiana tinha a participação popular, a mineira tinha a participação da elite. A conjuração baiana queria o fim da escravidão, né, um aumento da participação popular, a ampliação dos direitos políticos. Já a conjuração mineira, ela não objetivava o fim da escravidão, muito pelo contrário, né, eles precisavam da mão de obra escrava. A quinta questão pede para você falar entre as revoltas na América Portuguesa ocorrido na América Espanhola, podemos identificar aspectos comuns? Sim, a luta pela liberdade, a instalação da república, o fim, né, da cobrança de impostos em relação à metrópole. Sexta questão, descreva alguns aspectos das sociedades coloniais da América Espanhola. A gente pode descrever que era uma sociedade hierarquizada, que tinha chapetões, crioulos, né, que tinham mestiços, escravos, indígenas. A 7 pede para você falar um pouquinho sobre a conjuração mineira e a baiana e falar primeiramente que ano aconteceu. A mineira aconteceu em 1788 e a baiana em 1798, 10 anos depois. Quem eram os envolvidos? Na mineira, a elite, né, os magistrados, os mineradores. Na baiana, participação de alfaiates, soldados, estudantes, advogados, enfim, um grupo, né, muito mais popular. O objetivo, ambos queriam ali a independência, a proclamação da república, porém a mineira ali queria o quê? O fim, de uma certa forma ali, né, daquela... A
além da cobrança dos impostos, né, o perdão por conta das dívidas em relação da colônia em relação à metrópole. Já a Conjuração Baiana queria ampliação dos direitos sociais, o fim da escravidão, né, ou seja, buscando por direitos muito mais sociais. Como terminou? Ambas tiveram ali, né, um fim trágico com prisão de participantes, morte de alguns líderes, ou seja, né, houve ali ambas as revoltas foram sufocadas. A oitava questão pede para você falar um pouquinho sobre os principais ideais iluministas que impulsionaram a Conjuração Baiana. A gente lembra, né, que o iluminismo falava muito sobre liberdade, sobre a igualdade, e a Conjuração Baiana justamente se inspirou nisso, gente, né? Eles queriam uma liberdade em relação à metrópole, uma liberdade por conta da escravidão, igualdade em relação aos direitos sociais. A nona questão pede para você falar sobre Tupac Amaru no Peru, que conduziu a rebelião sobre a independência. Gente, Tupac Amaru ele foi um dos principais líderes também desse movimento lá no Peru, e ele defendia também o fim dos impostos, da escravidão que existia, da exploração que existia em relação aos povos nativos, que eram realizados por parte da metrópole. A 10ª questão tem um texto, né, e pede para você falar um pouquinho aqui sobre a Conjuração Mineira. Gente, a Conjuração Mineira foi um projeto que pedia a emancipação. Quando a gente fala em emancipação, a gente já sabe que é a independência, né, de Minas Gerais, e eram inspirados ali em moldes republicanos. Por que em moldes republicanos, né? Porque ali a instalação da república. E teve, lógico, ali a influência dos Estados Unidos, porque na sua independência os Estados Unidos se tornou um país republicano na época, né? 11ª questão, qual a importância do Tupac Amaru? Gente, como a gente falou anteriormente, né, ele foi um dos líderes e que justamente estava lutando contra o fim da exploração das comunidades nativas em relação à pressão, à cobrança de impostos que existia, né, por parte da por parte da Espanha para a colônia. 12ª, a sentença de Tiradentes foi relacionada a que crime? Gente, foi relacionada a um crime de conspiração, de traição em relação à coroa. Porque o corpo do confidente acabou sendo exposto em lugares públicos para servir como exemplo, né, de mostrar como uma punição, né, para essas atitudes, para essas ações de revoltosos poderia ser muito violenta. 13ª, as penas, elas, naquela época, né, elas poderiam ser distintas em relação à classe social. Porém, quando se tratava de um crime contra a inconfidência, sempre era uma pena máxima. Por quê? Porque eles temiam, né, perder ali, gente, de uma certa forma, o domínio deles. Para eles, uma revolta era justamente ali uma ameaça à coroa portuguesa. O que foi a derrama? Foi uma cobrança de impostos, né, daquela dívida ali acumulada quando os mineradores não conseguiram pagar o quinto. Então, quando houve ali a diminuição da extração do ouro, muitos deles não estavam conseguindo pagar os impostos. E aí a derrama vem para justamente, né, permitir até mesmo que os soldados, né, da coroa portuguesa acabassem adentrando a casa das pessoas para pegar objetos, né, que fossem ali de um valor que pudesse compensar de uma certa forma a dívida desse minerador. 15ª, quem foi Joaquim Silvério dos Reis na Conjuração Baiana? Ele foi o que fez a delação premiada, né? Em troca do perdão dele das dívidas, ele acabou traindo os revoltosos, né? Contando quem eram os participantes e qual era o objetivo da revolta. 16ª, explique o fato da Conjuração Baiana também ser conhecida como Conjuração dos Alfaiates, porque teve participação, né, de alguns alfaiates, inclusive, que foram presos.
A 17. Por que a frase é falsa? A Inconfidência à Conjuração Mineira foi vitoriosa, formando um governo republicano em Minas Gerais. Gente, ela é falsa porque essas revoltas elas nem conseguiram realmente acontecer de fato, né? Porque foram logo sufocadas pela coroa. O que foi a revolta de Beckman e quem foram seus líderes? Os líderes foram os irmãos Beckman, né? Isso aconteceu no Maranhão por conta da insatisfação em relação à Companhia de Comércio do Maranhão, que não estava levando escravos africanos para abastecer e suprir a necessidade deles de mão de obra, tá? A 19ª, que foi a Guerra dos Emboabas e onde aconteceu? Gente, aconteceu em Minas Gerais. Foi uma guerra entre os paulistas que tinham encontrado ali o ouro em Minas Gerais, e esses paulistas estavam lutando pela dominação, monopólio daquele território. Eles não queriam que outras pessoas fossem para lá para explorar esse ouro. A Guerra dos Mascates, o que foi? Foi um conflito ali entre Olinda e Recife, né, por conta ali do poder político. Recife acabou se destacando muito mais em relação à economia, se desenvolver e queria se tornar independente em relação a Olinda, que não queria permitir esse desenvolvimento ou essa independência. E aí a coroa portuguesa acaba reconhecendo, sim, a independência de Recife. O que foi a revolta Filipe dos Santos? Foi uma revolta que aconteceu em Vila Rica, justamente por conta ali, gente, da criação das casas de fundição, que não permitiam mais a circulação do ouro em pó, e sim em barra. 22ª. Quais as diferenças entre chapetones e crioulos? A gente sabe que os chapetones eram aqueles descendentes de espanhóis e tinham, né, os melhores cargos e tinham privilégios. Já os crioulos eram os descendentes dos espanhóis nascidos na América e não tinham privilégio, tá bom? No próximo vídeo a gente continua a correção. Um grande abraço.